Mudei os meus planos sobre ir para a Espanha e isso tem me deixado 100% ansiosa. Socorro, Deus. Olá, para você que não me conhece, eu sou a Joy aqui do Olá Joy e desde o último vídeo que eu postei aqui, o primeiro IMVlog, onde eu basicamente conto um pouco sobre esse momento de espera e pré-imigração, né, de todo o meu processo, algumas coisas têm mudado por aqui. Mas algo que está presente desde esse último vídeo, que eu tenho certeza que dá para perceber, é a minha ansiedade, que está em outro nível. Eu finalmente decidi quando eu vou oficialmente para a Espanha e está muito mais próximo do que eu imaginava. Nos meus planos originais, eu iria em maio de 2022 e agora eu decidi ir bem antes dessa data. Porém, vou fazer um parênteses aqui nesse momento, gente, é importante destacar que essa mudança de data, né, que eu escolhi, só foi possível porque eu realmente já tinha um planejamento todo certinho e que adiantar esse processo não impactava em nada na minha ida para a Espanha. Então, assim, esse vídeo não é para poder te estimular a largar tudo hoje e amanhã ir para a Espanha, tá bom? Porque até as loucuras, assim, na vida a gente precisa pensar um pouco nas consequências. Então, não, eu não estou te incentivando a largar tudo e se você quiser, você pode fazer isso também. Mas o que eu estou falando é que o meu planejamento estava para eu ir em maio, mas ele foi adiantado e como o planejamento já estava muito redondinho, me permitiu fazer isso. Ok? Bom, e aí você pensa, ao invés dessa decisão me deixar ainda mais tranquila, né, de ter adiantado esse processo, ela me deixou 100% mais ansiosa pela minha ida, porque agora eu estou dependendo de dois fatores externos e completamente fora do meu alcance, que são, passagem de avião. Eu não sei se você tem ideia do preço de passagem para poder ir para a Espanha, mas eu já tenho, né, pesquisado passagens saindo de várias partes do Brasil, aqui de BH, São Paulo, Rio, Salvador, que são lugares que às vezes compensam mais para mim, que moro aqui em BH. E todas as passagens, gente, sem exceção, eu não encontrei nenhuma por menos de R$ 4.500. E se você não tem muita noção, 4.500, 5.000, 5.300, que são os valores que eu tenho encontrado para as passagens para o período que eu quero, isso são valores absurdos, absurdos, isso não é normal para a Espanha. Até uns 3.500, R$ 4.000, assim, já tá ali demais, sabe? E infelizmente eu não sei mexer com milhas, eu não tenho milhas, então eu preciso comprar passagem normal e isso tá muito tenso. O segundo fator, que é totalmente externo e que está me deixando muito nervosa, é porque eu estou fazendo um tratamento no meu dente e que eu já comecei ele há bastante tempo. E depois de ir algumas semanas eu fui na dentista porque eu pensei que finalmente ia terminar. E na verdade a gente descobriu que deu tudo errado. Sim, deu tudo errado e ela vai começar basicamente o processo do zero. Eu já falei pra ela que eu vou viajar, então eu preciso que isso seja o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo eu não posso sair daqui sem terminar esse tratamento, porque foi super caro, né, gente? E segundo, porque no Brasil é muito melhor para poder tratar essas questões de dente ou qualquer outro tipo de check-up, inclusive indico e também vou fazer antes de sair do Brasil, do que fazer isso lá na Espanha. Então, estou com um pouquinho de medo, né? Mas agora sim, né, falando do assunto em questão, por que eu tenho estado tão ansiosa assim com essa ida? É só ansiedade mesmo? E depois de algum tempo de refletir, inclusive uma das pautas desse vídeo vai ser falar sobre os acontecimentos no Rio de Janeiro, então fique aí, porque eu vou contar bastante do que aconteceu por lá, tá bom? E se você gosta e quer saber mais sobre o meu processo de imigração, quer acompanhar tudo, já deixa seu like, me acompanha aqui no canal, se inscreva, isso é muito importante pra mim. Obrigada. Gracias. Bom, e eu percebi que não é somente ansiedade que está relacionada a essa questão de ir logo, por assim dizer.
Eu cheguei em um momento de reflexão que eu parei para pensar que ir mais rápido está diretamente relacionado a começar a minha vida, evidentemente na Espanha, e assim também começar a fazer as coisas darem certo. Eu não sei se ficou um pouco confuso, mas nos últimos dias eu tenho refletido bastante sobre, não exatamente sobre a minha decisão, porque ela já está tomada e eu estou completamente certa dela, mas sim esse sentimento do porquê eu estou tão ansiosa, porquê eu estou me cobrando tanto. E recentemente eu descobri um podcast que é feito por duas espanholas. Vou deixar aqui e o link na caixa de informações, se vocês também quiserem escutar e aproveitar e praticar espanhol, que o podcast se chama No es tan importante, que é basicamente falar sobre assuntos que para algumas pessoas ou para algumas áreas isso não é tão importante, isso é uma besteira, mas que pra gente e pra essas pessoas, né, que criaram o podcast, sim, tem um local de fala super importante. E o podcast que me chamou muito a atenção, que eu escutei, se chama Triunfar antes de los 25 años no es tan importante, que é basicamente ter sucesso, triunfar antes dos 25 anos não é assim tão importante como nos é dito, né? E basicamente nesse podcast, essas duas espanholas, elas falam que a gente vive numa sociedade que ainda é regida por várias leis e coisas que davam certo no passado. Então a gente vive nos tempos de hoje tendo que fazer tudo dar certo antes dos 25, porque era como as pessoas viviam antes, e não é bem assim. Na verdade, não faz sentido ter que ser assim. Isso me fez refletir muito, que às vezes, na verdade muitas vezes, eu me cobro muito mais do que realmente as pessoas, ou o mundo, ou qualquer coisa me cobre. Eu acabei de completar 25 anos e isso tem um peso brutal pra mim, no sentido de eu sou a filha mais velha, eu sempre trabalhei, eu acabei de me formar na faculdade e agora eu vou me mudar de país. A ideia de começar do zero, ela, sim, me assusta. Me assusta e é muito difícil, e foi muito difícil pra mim assumir que isso me assustava, porque assumir que algo te assusta às vezes dá uma sensação, uma falsa impressão de que você é um pouco covarde, de que você não dá conta daquilo, sabe? E eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa e eu não queria assumir isso pra mim mesma. Mas a verdade é essa, eu tô assustada, não me arrependo da minha decisão, mas é assustada de eu vou literalmente mergulhar e começar do zero. E na minha cabeça e eu preciso triunfar. Eu preciso fazer dar certo. Primeiro porque, óbvio, né? Ninguém quer falhar. É simples. E segundo, pelo motivo de que agora, literalmente, eu sou uma adulta. É muito estranho falar isso, porque eu demorei a entender que agora eu realmente sou uma adulta. E eu e o Richard vamos começar uma família, então a ideia de que eu preciso fazer dar certo estava muito, 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 muito lá em cima pra mim, sabe? E depois de ouvir esse podcast e refletir sobre tudo isso e como esse sentimento de ansiedade tem me controlado nos últimos dias, nas últimas semanas, eu percebi que... Calma, Joyce. Calma, não é como se eu tivesse que chegar na Espanha e com 24 horas conseguir um trabalho. Não é assim. Tá tudo bem não dar certo na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro semestre, porque eu estou preparada para isso, eu venho me preparando para isso. Então, eu sei que é muito difícil e talvez você que esteja me assistindo também está passando por esse processo, né, de imigração, ou mesmo do intercâmbio, né, que eu sei que algumas pessoas que me seguem aqui é justamente por causa do intercâmbio que eu já fiz na Espanha no ano passado. E tá tudo bem sentir essa ansiedade, mas eu acho que o importante é não deixarmos com que essa ansiedade nos controle.
e não deixar com que essa ansiedade acabe, sabe, estropeando as coisas. Acabar fazendo com que você se sinta mesmo covarde, até mesmo às vezes por um momento em que você quer simplesmente desistir de alguma ideia ou assumir que você tá com muito medo de fazer isso. Uma frase que me marcou bastante nesse podcast foi: "Dejar de quejar de lo que no tengo y aprovechar el presente", que é basicamente deixar de me queixar pelo que eu ainda não tenho, que é justamente a construção da minha vida na Espanha, e aproveitar o que eu tenho agora, que é a minha vida aqui no Brasil, que é a minha família. E desde o meu último vlog eu já tinha essa ideia muito fixa na minha cabeça de que eu precisava aproveitar assim total a minha família, as pessoas ao meu redor, e é justamente isso que eu tenho feito. E tem sido muito bom fazer isso. Está sendo muito incrível pensar por esse lado. E são momentos que eu realmente deixo a ansiedade sair, sabe? Acho que esse era um tópico bastante esperado aqui desse vídeo, que era a minha viagem para o Rio de Janeiro. Quem me acompanhou nos stories lá no Instagram, eu mostrei como foram esses 4 dias lá na cidade carioca, na cidade maravilhosa, que eu sou simplesmente apaixonada pelo Rio. E assim, foi uma viagem que eu tirei literalmente para descansar e refletir sobre essa ideia que eu já tinha tomado de adiantar, né, a minha ida para a Espanha, mas também foi um momento que eu fui concluir, né, a parte burocrática desse processo, que se você tá me acompanhando e viu os outros vídeos, eu já organizei todos os meus documentos para poder fazer a minha equivalência de estudos, ou seja, a validação do meu diploma em administração aqui no Brasil para valer lá na Espanha. Bom, algumas coisas aconteceram. Se vocês acompanharam os últimos vídeos, eu falei que iria começar o processo aqui do Brasil, mas algumas coisas deram errado e eu não vou conseguir começar aqui do Brasil. Isso foi um outro motivo, um outro gatilho que me deixou extremamente tensa antes de ir para o Rio de Janeiro e que eu só pensava comigo: cara, eu planejei tanto e agora vai dar tudo errado. Eu tava o tempo todo falando: vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. E então eu parei e falei: Joyce, calma, tranquilidade, e comecei a pesquisar. E vi que, diferentemente da homologação, quem vai fazer o processo de equivalência pode sim buscar trabalho, inclusive estar trabalhando enquanto o processo de equivalência está sendo processado pelo Ministério de Educação. Ou seja, isso mudou tudo na minha cabeça, porque eu estava me pressionando de um jeito que vocês não têm ideia, Então, essa viagem para o Rio acabou servindo assim de distração mesmo para minha mente, porque eu estava precisando descansar e porque eu não viajava desde que eu voltei da Espanha no ano passado, desde agosto, então eu precisava viajar, estava precisando muito. Um outro motivo é que eu fui conhecer a minha amiga, que eu conheci pela internet. Nós amamos a Espanha e foi por aí que a gente, né, desenvolveu assim uma certa amizade, e também porque fizemos aulas de francês. Na verdade, ainda estamos fazendo aula de francês juntas. Então, assim, a viagem para o Rio foi algo totalmente necessário e que eu estava precisando. Bom, um dos pontos do Rio que aconteceu no Rio de Janeiro e que eu tinha mencionado, né, no vídeo em que eu falei sobre os documentos do processo de equivalência, é que a gente precisava da compulsa, que é basicamente a autenticação da autenticação do cônsul em todos os documentos, que eu já tinha mencionado no outro vídeo. Então, gente, nesse momento poker face pra mim, porque eu fui pro consulado com uma ideia totalmente equivocada. Eu fui pro consulado tendo plena certeza de que essa compulsa, né, essa autenticação do cônsul, ela era gratuita. Oh, não! Não era gratuita, gente, pelo contrário. Eu cheguei lá no consulado e o rapaz me falou: ah, são 18 páginas, porque você precisa compulsar, precisa autenticar
as vias originais e as vias traduzidas. E aí você faz cópias e eles autenticam nessas cópias. Então é autenticação na autenticação. E eram 18 páginas, né, como eu falei. E isso me custou R$ 342. Eu não estava esperando por isso, gente. Eu simplesmente fiquei... Oi? R$ 342. Essa compulsa, ela custa R$ 19 por página. Então, já saibam, tudo que você precisar fazer e precisar da autenticação no consulado vai custar R$ 19 por página. Eu precisei compulsar 18 páginas, então por isso ficou 342. É isso. Bom, e como eu não estava preparada, eu tive que sair do consulado e pegar dinheiro no caixa eletrônico e voltar. Eu fiz isso tudo lá no consulado no Rio de Janeiro, né, que é onde é válido aqui para quem mora em BH, para quem mora em Minas Gerais. E dentro do shopping tem tudo, então foi super tranquilo, assim, mas eu tava com muito medo de dar tudo errado, porque eu fui antes de um feriado, né, gente? Então eu só tinha a segunda-feira de manhã pra resolver, porque o horário do consulado é muito ruim. Mas ok, não vamos falar mal do consulado aqui. Em resumo, e finalizando um pouco, né, esse vídeo que tá ficando um pouco longo demais, eu tinha programado tudo de um jeito, mas através da pesquisa, e que eu sempre falo por aqui, sempre vou falar, pesquisem antes de fazer qualquer coisa. Deu tudo certo, eu já estou com todos os documentos certinhos para poder fazer a equivalência de estudos lá na Espanha, então só muda mesmo o lugar que eu vou fazer, porque vai dar tudo certo, se Deus quiser, amém. E é isso, obrigada por me acompanhar. Se você quer seguir vendo, né, essa trajetória, essa loucura e como vai ser tudo lá na Espanha, me siga aqui no Olá Joy e também me siga no Instagram, que eu mostro mais desse dia a dia e dessa confusão que tem sido me organizar para ir para Espanha. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Adiós!